Olá, boa noite. Depois de ficar mais de 21 anos em tramitação no Congresso Nacional, a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos foi considerada constitucional pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Assunto extremamente polêmico, a PEC da maioridade será analisada agora por outra comissão especial e deve gerar ainda muita discussão. Depois disso, o projeto terá que passar por 2 turnos de votação na Câmara e 2 no Senado. Será que após percorrer esse longo caminho, a proposta se tornará de fato uma lei? Se virar mesmo lei, a proposta poderá ainda ser questionada pelo Supremo Tribunal Federal, que considera a medida inconstitucional. O principal argumento dos defensores da mudança é de que o projeto atende os anseios da sociedade cansada de violência. Segundo uma pesquisa divulgada em setembro de 2014 pela Agência Estado, 87,9% dos entrevistados foram favoráveis à redução da idade penal no Brasil. A consulta popular realizada pela Agência Toledo e Associados aconteceu nos meses de julho e agosto do ano passado, nas grandes cidades e capitais brasileiras. 12% das pessoas consultadas disseram que a solução para reduzir a violência praticada por menores seria a educação e não a punição. Quem se declarou favorável ao endurecimento das penas reprovou o Estatuto da Criança e do Adolescente, por entender que ele protege o jovem infrator, aumentando a sensação de impunidade. E redução da maioridade penal é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite a você de casa também que está nos assistindo. Hoje, 6 de abril, estamos ao vivo. Para participar desse tema sobre a redução da maioridade penal, convidamos o delegado Valdir Soares, hoje deputado federal e o mais bem votado da história de Goiás. É um prazer recebê-lo aqui no Sobre Todas as Coisas. Boa noite a todos vocês, boa noite a quem nos assiste. Obrigado pela oportunidade. Nosso segundo convidado é o advogado Jorge Paulo Carneiro, membro da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás, onde coordena o grupo de trabalho sobre o sistema prisional goiano. Boa noite, doutor Jorge, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando, boa noite, Suzete, boa noite, telespectadores da TV Brasil Central. Eu agradeço em nome da OAB a oportunidade de participar do debate sobre um tema que tanto interessa a sociedade brasileira. Ok, e ao meu lado está o assessor especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Goiânia, José Eduardo Silva. É um prazer recebê-lo, boa noite. Então, Fernando, eu também agradeço a oportunidade, Suzete. Acredito que é um momento muito importante para a sociedade brasileira e eu estou muito feliz de poder estar aqui dando a minha opinião sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade. É verdade, é um tema muito importante. E você de casa sabe que pode mandar sua participação através das nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, sobretodasaskoisas.tv@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, o @sobretodas. Estou online também no Facebook. Nosso WhatsApp, 8411-5840. Tem o nosso telefone também, 3201-7708. E você pode acompanhar todo o programa pelo nosso site, que é www.tvbrasilcentral.com.br. Bom, a gente já sabe que a OAB já se manifestou contrária à redução da maioridade penal e claro que o defensor de direitos humanos também. Então eu vou começar o nosso debate com o delegado, deputado Valdir, que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que, na opinião do senhor, que nós já sabemos que é a favor da redução, agravar a pena diminuiria os delitos. Na verdade, a gente não vai estar agravando a pena. Eu penso que, na verdade, você tem hoje um adolescente que não é de 1940, que não é um adolescente de 1990, que é um adolescente de 2015 e que comete crimes cruéis, bárbaros, hediondos e que ele entende que uma arma mata. Nós há poucos dias vimos um vídeo de alguns adolescentes matando um jovem aqui em Senador Canedo, Bonfinópolis, executando. Aqueles marmanjos, eles entendem aquela conduta, eles sabem o que estão fazendo. E nós vemos legislações de outros países, eu gosto muito do modelo americano e inglês, onde a partir do momento que o adolescente de 11, 12, 13, 14 anos sabe que uma conduta ela é ilícita, que uma arma mata, ele responde por ela. Essa é a nossa pretensão com essa mudança. Não vamos resolver o problema da criminalidade no país, que não é apenas esse fator. É educação, investimento social, acabar com corrupção. Nós estamos, na verdade, trazendo mais uma ferramenta no combate
a criminalidade e tentar tirar da sociedade essa sensação de impunidade. Se um adolescente, ele transa, ele vota, ele dirige, então o que acontece? Ele também pode responder pelas condutas. Isso que eu entendo. Certo. Doutor Jorge, por que a OAB, que já se manifestou contrária à redução da maioridade penal, não se posiciona para que o Brasil consiga colocar em prática esses fatos que ela própria elencou, que poderia ser a solução para a questão da violência no Brasil? Vou dar um exemplo. A situação das nossas prisões, a situação mesmo dos locais onde esses menores são internados para tratamento. A OAB, Suzete, ela se posiciona de forma clara contra a PEC de redução da maioridade penal, e também a OAB tem um trabalho no tocante às prisões. Em Goiás, onde eu coordeno um grupo de trabalho dentro da Comissão de Segurança Pública da OAB, nós fazemos visitas periódicas às prisões, nós avaliamos as condições que estão esses presídios e exigimos das autoridades que as providências sejam tomadas. Agora, falta à OAB o poder executivo. Esse poder não é da OAB. A OAB cabe fazer a cobrança, fazer o acompanhamento. No que tange à PEC, a OAB entende que além dos óbitos de natureza material, certo? Por ser uma PEC inconstitucional, a questão da maioridade está protegida por uma cláusula pétrea, ela está protegida por tratados internacionais que o Brasil se obrigou a seguir. Então nós entendemos que há um problema de ordem material. Entendemos que a discussão ela é necessária porque precisam ser desfeitos alguns mitos que se criou em torno da maioridade. Um primeiro mito é que a maioridade teria sido fixada na década de 40. Isso não é verdade. O legislador constituinte, em 1988, ele não simplesmente recepcionou essa norma que veio do Código Penal de 40, mas foi feita toda uma análise, foi feita toda uma discussão no Congresso Nacional e por uma questão de política pública, de política criminal, entendeu-se por manter essa maioridade aos 18 anos. Então é o primeiro mito que precisa ser desfeito. Um segundo mito que precisa ser desfeito é que não há punição para esses menores. Os menores, a partir dos 12 anos de idade, eles estão sujeitos às medidas socioeducativas previstas no ECA e que têm demonstrado, onde têm sido aplicadas, uma eficácia, uma eficiência muito maior do que o sistema carcerário. Enquanto que no sistema carcerário nós temos uma reincidência por volta dos 70%, os menores que se sujeitam às medidas socioeducativas só reincidem em 20% dos casos. Onde? Qual que é outro país? Em outros países, não no Brasil. Isso média brasileira. Pois é, mas o senhor falou que onde essas medidas são aplicadas... Não, no Brasil, a média, onde as medidas socioeducativas são aplicadas, a média de reincidência está na casa dos 20%. Se a gente pegar no Brasil, Santa Catarina, que é considerado o país que dá a maior efetividade ao ECA, chega-se a uma taxa de reincidência de 6%. Contra uma média de reincidência no sistema carcerário, visivelmente falido, inegavelmente falido, de 70%. Certo. José Eduardo, por que um jovem de 16 anos que mata, tortura uma pessoa não pode ser julgada, não pode cumprir a mesma pena que uma pessoa de 19 anos? Existem dados, Suzete, da Unicef, que apontam que no Brasil, dos 26 milhões de jovens brasileiros, um percentual de 0,13% desse total cometem crimes contra a vida no Brasil. É um percentual muito pequeno. É preciso considerar também que entre os 12, 16, 18 anos, boa parte dessas pessoas ainda passa por um processo ainda da sua infância e da sua juventude. Eu penso que o que precisa ser feito são medidas que cada vez mais, como foi muito bem colocado, as medidas socioeducativas deveriam ser mais aproveitadas do que as medidas punitivas, considerando que o sistema prisional está comprovado que não consegue promover aquelas pessoas que ali ficam presas e sair e se reintegrar à vida das suas famílias. O que na verdade acaba acontecendo é que essas pessoas elas vão para o mundo do crime porque o próprio sistema é uma forma de produzir isso. Então, na minha opinião, o que precisa ser feito hoje é repensar a segurança pública no país, é preciso pensar uma nova reforma política para o país também, que aponte outros caminhos e não a punição à juventude. Outro dado importante é que, do total de jovens assassinados durante o ano passado, em torno de 30 mil jovens foram assassinados no Brasil. Então, se você pegar esses números entre os que morrem
e os homicídios que foram cometidos, nós vamos perceber que há, sim, um grande genocídio de jovens no Brasil. O que nós precisamos fazer é cada vez mais proteger a nossa juventude, cada vez mais criar políticas públicas nas quais lhes dê direito ao lazer, ao esporte, à educação, né? Outras perspectivas, se não estarem encarcerados, e a gente sabe, como já foi muito bem colocado, que isso não vai resolver a vida dessas crianças. Ao contrário, elas vão sim se ingressarem no crime e vão, claro, não serão recuperadas, né? Nós teremos, eu penso que um crime contra a nossa juventude se a PEC ela é aprovada. Chegou até uma pergunta para você, que é uma pergunta para o representante dos direitos humanos. Se o senhor fosse assaltado por um menor de 18 anos e levar um tiro... Começa, prepara o tiroteio. O que você faria? Ia proteger esse marginal? Pergunta do Marcos Crispim. É o que, na verdade, todos nós, né, estamos sujeitos a ter atos de violência contra nós, ou cometido por jovens ou não, não é? Mas eu acho que o debate não é esse que está colocado aqui. O que nós estamos pensando é a proteção da infância no Brasil. É algo muito maior. É verdade que precisamos sim, eu acho que aqueles que cometem crimes, eles precisam ser julgados, né, e precisam também ser, dentro da lei, que eles possam cumprir e pagar pelos seus atos. Mas o que nós estamos tratando aqui é da infância no Brasil. Eu acho que isso é a questão fundamental, enquanto alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, que hoje começa a repensar as políticas que foram adotadas nos anos 90 e que em 2005 começaram a ser repensadas em relação a punir a sua juventude, o Brasil precisa também não caminhar ao contrário, né? Os Estados Unidos começou a rever isso. Eu acho que o Brasil também precisa caminhar, se manter nessa linha, considerando que nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dos mais avançados hoje do mundo. Pois é um dos mais avançados, mas eu acho assim, é tão complicada essa discussão, porque nós precisamos proteger as crianças, os adolescentes, nós precisamos discutir a questão da segurança pública no Brasil, mas enquanto isso a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir a violência, para tirar das ruas essas pessoas que estão matando a sociedade, estão matando as pessoas na sociedade. Eu acho assim que a gente parte em defesa da criança, do adolescente, a gente parte em defesa do ECA, a gente parte em defesa de prisões que possam reabilitar essas pessoas, mas ao mesmo tempo nós temos um problema real, paralelo a isso, que precisa ser discutido. Quando eu perguntei por que a OAB não lutava por isso, porque eu acho que se a gente conseguisse Congresso, responsável pelas leis, se a gente conseguisse entidades fortes como a OAB, representantes dos direitos humanos, nessa luta, quem sabe a gente conseguir alguma coisa, porque o problema é que a violência está aí, alguma coisa precisa ser feita. Enquanto nós ficarmos uns defendendo que esse menor pode ou não pode ir para a cadeia, o problema continua. A OAB está pronta para contribuir para o debate, está pronta para contribuir em busca de soluções. Só que a OAB não acredita que a solução seja o encarceramento em massa. Mesmo porque nós não temos condições de encarcerar hoje nós temos um sistema prisional que tem quase 700 mil presos. Nós temos 350 mil mandatos de prisão em aberto. Então, se cumprisse hoje todos os mandatos de prisão, nós teríamos mais de 1 milhão, nós teríamos mais de 1 milhão de pessoas presas que nós não temos condição de manter encarcerados. Hoje nós já temos um déficit de vaga de 350 mil pessoas. Tá. São 700 mil pessoas que estão engaioladas em condições subhumanas, sem nenhuma condição de recuperação. Tá. Deixa eu deixar o delegado Valdir falar, porque ele já está bravo. Joga a bola comigo também. Cada um dos debatedores aqui falaram 2, 3 vezes, aí é sacanagem. Vocês estão monopolizando, hein? Vocês não querem debater. Vamos lá. Ei, de quem que é a culpa por nossos presídios estarem superlotados? Cada um que está lá no presídio, ele foi lá, não teve um devido processo legal, não teve uma investigação, ele está lá porque ele fez algo de errado. Se ele está lá, é porque ele é responsável por uma conduta criminosa. Ele tem que estar lá. Se nós temos 700 mil presos, temos mais 350 mil mandatos para cumprir, é muito pouco ainda. Eu acho que a gente tem que passar aos Estados Unidos, porque nós temos mais bandidos que lá. E bandido de colarinho branco e bandido humilde. Nós temos bandido de todas as características. Eu acho o seguinte, que os governos são incompetentes. Nós temos 1 bilhão hoje lá para construir presídios. Nós temos que construir escolas integrais. Sou defensor, sim. Nós temos que construir escolas integrais, mas hoje nós temos que construir presídios. Por que eu digo isso? Deixa eu falar para vocês. Nós gastamos na Copa do Mundo agora
para construir 12 estádios, vários elefantes brancos, 44 bilhões. A FIFA teve o maior lucro da história dela, nos mundiais, 9 bilhões. Ela teve 1 bilhão de isenção de impostos. Quantas escolas, quantos presídios daria para construir? Essa sensação da sociedade querer a redução da minoridade penal, doutor, sabe por que é? É porque os bandidos estão na rua, porque nós não fazemos nada. E o executivo, em todas as esferas, que é responsável por construir presídios, por fazer cumprir a pena, não tem feito a sua parte. Me mostre um centro de internação no Brasil com boas condições. Se nós pegarmos todos que existem, meia dúzia vai ter as condições previstas no ECA. Sim. Mas delegado Valdir, você está sendo drástico. Eu estou falando a verdade, Aí, hoje de manhã eu ainda brinquei, fui num outro debate, tinha um representante da OAB lá também, tinha uma psicóloga. Eu digo, bacana, de que ano que é esse estatuto nosso do adolescente? Ele é de 1990. Por quê? E aí a OAB tem feito muitos trabalhos, as comissões de direitos humanos têm feito excelentes trabalhos, Ministério Público, mas cadê todos esses órgãos para fazer a efetivação do estatuto da criança e do adolescente? Ninguém nunca fez e nem procurou fazer. Agora que nós tiramos lá de cima do traseiro de um deputado federal que estava há 4 anos com esse estatuto, com essa PEC 171 sentado em cima dela, que a gente conseguiu o resultado. São 22 anos que estão parados a discussão. Vamos discutir. Vamos ver se os deputados federais, se os senadores, são favoráveis ou contrários, mas nós temos que discutir os assuntos que o cidadão quer. Chega de deputado, de senador, que não discute as demandas do cidadão. É isso que nós queremos mudar naquela casa. E é isso que nós queremos. Nossa intenção é realmente trazer a discussão e para que nós possamos ter argumentos até para defender ou criticar essa PEC, O projeto ainda vai passar por várias etapas, precisa ser votado 2 vezes nas 2 casas e tem uma longa discussão até a gente chegar ao final disso tudo, E enquanto isso está sendo discutido, isso está gerando polêmica. E o Fernando foi ouvir a opinião de algumas pessoas nas ruas da cidade. Vamos ver. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 42 votos a 17 a PEC que reduz de 18 anos para 16 a maioridade penal no Brasil. Essa lei, basicamente, ela modula o que já acontece hoje. As punições que acontecem para os maiores de 18 anos, elas passariam a se aplicar para os maiores de 16 anos. Então a gente modularia esses efeitos por 2 anos. O vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás reafirma a posição contrária à redução da maioridade penal. Se a gente pega o índice de reincidência médio de encarcerados, de quem está sofrendo pena de prisão, é de perto de 60%. Quando você modula isso e vê o índice de reincidência para aqueles jovens e adolescentes que recebem medidas socioprotetivas, medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 30%. Então, quando você fala em diminuir a maioridade penal, você, querendo ou não, você vai colocar esses jovens junto com os encarcerados, dos demais encarcerados, e vai colocar ele aumentando esse índice. Que diferença faz maioridade penal, diminuir a maioridade penal, como deixá-la como está? Não se cumpre nada. O que cumpre no Brasil? O que falta no Brasil? Cumpra-se. Existe uma lei ferrenha para menor. Mas estão cumprindo? Isso não resolve, eu sou contra. Sou totalmente contra. Por que não resolve? Porém, muitos acham que a proposta que reduz a maioridade penal será eficaz. Por que não? Se eles matam, eles roubam, eles fazem tudo, por que não? Eles assumirem mais cedo. Os crimes hoje são cometidos pelas pessoas de menor idade, A maioria dos crimes. Então, acho que quanto mais diminuir, melhor é. Independente da idade, o jovem tem que cumprir com seus atos que faz. E eu acho que a melhor maneira que estão fazendo é isso. Após a aprovação na CCJ, será criada uma comissão especial que debaterá o tema por até 40 sessões, antes que ele seja apreciado no plenário. Delegado Valdir, você acredita que essa PEC ela possa amedrontar esses menores, pelo menos pensar 2 vezes antes de cometer algum crime? Na verdade, a nossa pretensão até não é causar medo aos menores, não. Que medo eles não têm, não. Eles têm atitude e conduta para o crime, eles sabem o que fazem. Não, mas se eles souberem que eles vão ser agora... responsabilizados criminalmente,
eu acredito que possa inibir a conduta deles. Dizer que a gente está levando para a Câmara Federal o que cidadão pensa. É isso que nós queremos discutir. Nós temos que mudar a visão hoje. Hoje, pro adolescente, ele pensa o seguinte: pro de menor, e esse estou trazendo a linguagem da rua, das delegacias, pro de menor não dá nada. Não, de menor não dá nada, não. Então ele sabe que essa conduta, eu vou pegar um exemplo. Teve um adolescente que matou 2 empresários ali na Panificadora Colombo, já há alguns anos. Na época ele tinha 15 anos. Menos de 6 meses depois ele já estava nas ruas. Eu aprendi ele mais 2 vezes e ele continua nas ruas. Acho que agora que ele completou maioridade penal, que ele caiu mais uma vez, quanto maior. Então ele ficou 5, 6 meses, 2 homicídios. Quem vai trazer de volta a vida dessas pessoas? E ele pagou o quê? 6 meses por essa conduta, né? Ficador das famílias. Eu entendo o seguinte, que a sociedade hoje está carente de punição. Porque nossos presídios estão superlotados. Todo mundo sabe, mas todo mundo sabe também que nós temos uma Constituição garantivista, uma Constituição que vem de 88, que quis garantir muitos direitos políticos e garantiu o direito para aqueles que cometem crimes. Hoje você mata uma pessoa, você cumpre 1/6 da pena. Então essas questões que a sociedade não admite mais. São essas questões que precisariam ser discutidas, né? Porque a gente, ouvindo muitas pessoas, eu até gostaria que o José Eduardo falasse isso para a gente, que a aprovação de uma lei como essa vai continuar fazendo com que os jovens de classe baixa sejam de alguma forma punidos e os de classe A não sejam punidos, né? O senhor acredita nisso? Concorda com isso? Então, Suzete, o que ocorre é que, atualmente, nós temos os grandes índices dos jovens, como eu falei no primeiro momento, que em torno de 30 mil jovens foram assassinados no ano passado. Você, quando vai olhar a posição social e a cor desses jovens, você vai descobrir que a grande maioria são pobres, a grande maioria são jovens negros, né? Residente nas periferias dos grandes centros urbanos. O que a gente percebe também é que quando um jovem de classe média ou rico, ele comete algum crime, a justiça, é claro que ela tem o papel de punir da mesma forma, mas eles têm recursos os quais os permitem fugir de um flagrante, por exemplo. Então, o que eu continuo entendendo é que essas medidas, que a redução da maioridade penal, ela vai continuar apenas punindo os mais pobres, né, e vai também, ao mesmo tempo, garantir que um número maior de jovens negros continuem sendo oficialmente mortos ou presos, como já estão, se você for nos presídios hoje. No nosso país, não é só aqui em Goiás, mas em qualquer lugar do país, você vai ver que os presídios brasileiros também têm cor. Então, o jovem pobre e negro, ele está indo para a cadeia, ele está sendo morto nas favelas. E ainda tem um outro dado. Para cada preso hoje, segundo pesquisa do IBGE, gasta-se o Estado em torno de R$ 1.800. Para cada estudante que está nas escolas, o custo é em torno de R$ 227 por mês. Então, é muito lógico essa conta. Se o Estado passa a investir em políticas socioeducativas ou fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente de fato seja implementado e cumprido, nós vamos ter sim um êxito muito maior nas medidas socioeducativas do que nesse momento agora, que há uma onda no nosso país, uma onda punitiva, né, e que faz com que boa parte da população acredite que o que vai resolver a questão da segurança pública hoje é punir 3% ou cerca de 2% de jovens no universo de cada 1.000 assassinatos, 97% são cometidos por adultos, não é? E 3% são cometidos por jovens, entre 2% e 3%. Então eu não sei se punir esses 3%, você vai fazer com que essa população carcerária, você vai fazer com que o sistema ou a segurança pública, ela possa realmente dar resultado para a sociedade. Uhum. Eu vejo mais uma onda, uma discussão que está sendo colocada nesse momento, conservadora, que tenta mudar o óbvio. O óbvio não é a punição, o óbvio é cada vez mais investirmos em criação de oportunidades num país com mais distribuição de renda, com mais possibilidade das pessoas poderem sonhar e também desfrutar do país e ser útil para a sociedade, como todo mundo precisa ser. Certo. Doutor Jorge, primeiro, daqui a pouco o senhor. Me parece ser mais cômodo para o Estado pensar soluções de encarceramento, ao invés de pensar soluções
de efetividade para o ECA. Pensar soluções de encarceramento ao invés de pensar em soluções de distribuição de renda. De 1990 para cá, nós já tivemos uma série de leis que causaram endurecimento penal. Uma delas foi a Lei de Crimes Hediondos, que foi editada no clamor de um momento de um crime de grande repercussão nacional, porque envolvia algumas pessoas interligadas diretamente com a mídia, com a televisão. Da Lei de Crimes Hediondos para cá, nós aumentamos a nossa população, isso considerados até 2010, nós aumentamos a nossa população carcerária em mais de 400%, enquanto que a população nacional só aumentou 36%. E não houve qualquer redução da nossa sensação de insegurança. Então, o encarceramento não resolve. O Ministério da Justiça, em 2006, contratou um instituto para que analisasse a incidência de crimes antes da Lei de Crimes Hediondos e depois da Lei de Crimes Hediondos. E verificou-se que não houve qualquer diminuição, muito pelo contrário, alguns crimes aumentaram após a edição da Lei de Crimes Hediondos. Então não houve efetividade. E essa mesma pesquisa verificou que houve uma redução do número de sequestros após 95, quando coincidiu com a implantação no Rio de Janeiro do Disque Denúncia. Isso mostra que fortalecer as polícias de inteligência, aproximar a polícia da população, causa um efeito muito melhor do que simplesmente enrijecer a lei penal, porque ela não vai ter a eficácia que se espera, não vai reduzir os índices de criminalidade. Delegado. Deixa eu só contrapor esse pensamento que foi colocado aqui. Eu trabalhei nos últimos 14 anos na periferia. Não trabalhei em locais, trabalhei na região do entorno de Brasília, só pessoas extremamente humildes, pobres. Trabalhei na região noroeste, região leste, só em periferia. Eu sou um especialista em trabalhar em periferias. Eu diria o seguinte, 99% das pessoas pobres, negras ou brancas da periferia são honestas. Nós temos uma pequena quantidade que cometem crimes. E se hoje nossas cadeias têm uma proporção maior de negros ou mulatos, é porque nós temos uma maior quantidade de população com essa característica. É muito proporcional. Hoje de manhã, no outro debate que eu fui, aí os índices são diferentes, o senhor falou em 0,13%, né? No debate lá eles falaram em 0,1%, daqui a pouco agora nós chegamos a 3%, de adolescentes que cometem crimes violentos. Mas nós temos que lembrar de um dado muito importante. 95% dos crimes no Brasil não são elucidados pela polícia. 95%. Qual desse percentual são de adolescentes que cometeram crimes? Então nós temos 95%, a polícia não sabe quem cometeu o crime. Então nós temos um vácuo muito grande. Então nós não podemos usar esses números como verdadeiros. Eu acho que esses números não podem ser usados enquanto a gente não tiver uma resposta concreta de onde eles estão. E se nós tivermos 3% ou 1% das pessoas que mataram, 1% de... Qual a proporção de adolescentes que nós temos no Brasil? 21 milhões. 21 milhões. Da população brasileira, qual que é a população brasileira? 202. 10%. Seria isso? Sim, seria aproximadamente. 10%. Então o que acontece? A elucidação, veja só a taxa de elucidação. Então a diferença. E se esses adolescentes mataram 1.000 pessoas no Brasil, se elas mataram, são 1.000 vidas. E eu acho que eles têm que responder por essas condutas como os adultos. Não interessa se é nós não queremos diferenciar. Se a pessoa tem de 18 a 21 anos, ela cumpre a metade da pena. Né? Ou se ela é maior de 65 anos, ela compra a metade da pena. Nós temos que... A Constituição, no seu artigo 5º, diz o seguinte, todos são iguais perante a lei. Mas não é isso na prática que acontece. Eu acho que todos têm que ser tratados na sua igualdade. E se errou, você tem que... O que o cidadão quer... Né, eu escuto muitas vozes das suas, meu Facebook lá, 430 mil seguidores, todo dia eu interajo com meus seguidores. O que o cidadão quer é punição. Não interessa se é político, se usa gravata, se é pobre, se é branco, se é índio. O que o cidadão quer é uma efetividade do Estado. Né? Eu sou favorável. Vamos permitir que o adolescente dirija aos 16 anos, ele já vota, mas vamos responsabilizar ele também criminalmente. Eu acho que ele está preparado e amadurecido para responder pelos crimes. E é isso que eu penso. Vamos agora colocar várias participações de telespectadores, várias participações, né, muitas apoiando o doutor delegado, algumas, a Marina e o Guilherme Dias apoiando, fala se o menor é capaz de escolher quem o representa politicamente, também é capaz de responder pelos seus atos.
da Marina. Também tem Luiz Cláudio, servidor público, manda o seguinte: não seria importante criar uma estrutura para receber estes futuros reeducandos? Para o representante da OAB, doutor Jorge. Sim, e é uma estrutura que não se tem. O ECA está aí, vai fazer 25 anos agora no dia 13 de julho, e não se tem estrutura nem para assegurar a educação dos menores, a saúde dos menores, a alimentação dos menores. Nós estamos num país onde, conforme amplamente noticiado pela imprensa goiana na semana próxima passada, ainda temos menores vítimas de terríveis abusos sexuais. Então nós não conseguimos garantir o mínimo para esses menores. E é preciso se dizer, se repetir, que há a punição para esses menores. E a punição para esses menores está previsto lá no ECA, sujeito inclusive à internação. Agora, tão somente essa internação precisa ser realizada no estabelecimento adequado para receber esse menor, no estabelecimento que busque a reinserção desse menor, que busque a reeducação desse menor, e que não que traga isso como uma forma punitiva. Nós precisamos compreender que quando nós encarceramos alguém, quando nós entregamos alguém ao sistema carcerário da forma que ele está, nós meio que desistimos daquela pessoa. Essa pessoa não tem mais solução, essa pessoa não interessa mais para a sociedade, vamos entregá-lo ao sistema carcerário. E nós não podemos permitir que isso seja feito com os nossos jovens cada vez mais cedo. Quando um telespectador colocou, se ele já vota, é preciso também que ele responda, o que é preciso ver é que a legislação brasileira tem uma escala muito grande de idades, percebendo a diferença que há de nível de entendimento, de nível de responsabilidade, de nível de preparo para a vida. Se a gente for observar, ele pode votar aos 16 de forma facultativa, mas ele só pode ser eleito vereador aos 18. Se ele quiser ser eleito senador, ele vai ter que aguardar os 35 anos. Então, há uma escala de idade, porque há uma escala diferente de responsabilidades. Então, esse menor infrator não é que ele não tenha a compreensão do certo e do errado. Existe para ele uma certa compreensão do que é certo e do que é errado. Agora, a peculiaridade do estado de desenvolvimento mental e físico que ele se encontra faz com que ele precise ser separado desses maiores, com que ele receba uma medida diferente do que recebe os maiores. Certo. O Fernando vai abrir esse bloco colocando algumas participações, não é isso, Fernando? Olha aqui, o Marcos Roberto, ele fala o seguinte: a redução da maioridade penal é para os bandidos menores. Isso não é atingir a juventude, por isso eu sou a favor da redução da maioridade penal. Tem também a pergunta do Leonardo de Pirinópolis, ele fala o seguinte: os traficantes estão usando os jovens para servir o tráfico, porque não tem leis que façam eles ficarem presos. Se não tiver leis mais severas, lógico que eles vão pensar 2 vezes antes de fazer um crime. Concorda, delegado? Concordo plenamente com o que disse Leonardo. As pessoas que estão nos assistindo. É a posição da maioria da sociedade, é a posição que eu defendo, foi bandeira minha de campanha e eu vou continuar. E dizer mais ainda, né? Eu diria o seguinte: eu defendo um modelo onde o que acontece, agora também com essa mudança de vir para 16 anos, que de 16 a 18 anos sejam separados por idade, estejam num regime militarizado, né? A aplicação do ECA, doutor, né? Vamos fazer eles acordar às 6 horas da manhã, das 6 às 8 atividade física, das 8 às 13 horas escola, das 14 às 19 horas vamos dar trabalho, das 19 às 23 estudo, de segunda a sábado, domingo ele é atendido pelo pessoal das igrejas, psicólogo, atividade esportiva. Vai recuperar ou não vai recuperar? Mas o que acontece? Os gestores públicos, os governadores, os prefeitos, dentro da sua responsabilidade, o executivo federal, não querem resolver esse problema, não dá voto. Deram lazer agora há pouco tempo, 44 bilhões para estádios. Desculpe. Doutor Almir Pinheiro, Jardim América, fala o seguinte: intolerância. O sistema prisional, tanto para os adultos quanto para os menores, ele não serve, no caso. Faltam leis mais rigorosas para punir os infratores? Pergunta do Almir Pinheiro, delegado e da OAB. Doutor Jorge. Não entendo que faltam leis mais rigorosas, não. O nosso arcabouço penal seria mais do que suficiente. O que falta é aplicabilidade. O delegado Valdir trouxe aqui um dado agora há pouco, que eu conhecia, mas que ele não deixa de ser assustador, em razão do meu conhecimento, de que 95% dos homicídios não têm a autoria conhecida. Então falta, me parece, que maior investimento nas polícias, a maior valorização da carreira policial, rediscutir a forma que são colocadas as polícias hoje, a divisão que há nas polícias, entre polícias militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então precisa rediscutir isso. Agora, leis penais nós temos mais do que suficiente. A redução da maioridade... Falta é cumprir. A redução da maioridade penal não vai resolver, tal qual a lei de crimes hediondos não resolveu, tal qual a nova lei de drogas não resolveu. Pergunta aqui para o representante dos direitos humanos, várias nesse estilo aqui.
fazendo sempre aquela referência. Se fosse seu filho, se fosse você, qual seria a sua reação? Claro. Do Hélio Batista, também do Gustavo e de várias outras aqui também no WhatsApp. É o que ocorre hoje, e aí a gente precisa respeitar, né, o sentimento da sociedade, mas também é importante entender que há uma onda conservadora no nosso país. E essa onda, ela prega que a punição é o que se resolveria o problema. E é exatamente isso que nós acreditamos, que nós deveria estar no centro das discussões. Quando nós temos os dados, 97% da população que comete crime são adultos, será que o correto é estar discutindo os 3%? E o que vai fazer com os 97% que continuam, que é a grande maioria, que continuam cometendo crimes, né? Quer dizer, eu penso que há uma inversão da discussão hoje, promovida pela grande mídia, por setores interessados pela indústria da segurança pública, que também tem interesse na manutenção das prisões lotadas, não resolveu o problema do que está nas prisões, mas a manutenção do que aí está. E todos nós sabemos, a cadeia não recupera ninguém. O que vai ocorrer nesses casos é quando você encarcera alguém, o que você vai ter são pessoas que dali elas vão sair ainda mais violentas, como o doutor colocou muito bem. O que nós estamos querendo é desistir dessas pessoas, então a gente vai jogando essas pessoas, encarcerando-as e não resolvendo os problemas que, na verdade, são os problemas de fundo, que é a questão da distribuição de renda, a questão de oportunidades mais iguais que o país precisa continuar construindo. Ok, só para registrar aqui várias perguntas falando assim, direitos humanos no Brasil parece ser só para bandidos, sim, só para fazer um leque maior, sim, várias participações nesse eu posso responder teor. Pode sim. Então, essa questão dos direitos humanos são só para bandidos, eu acho que é uma coisa extremamente equivocada, porque direitos humanos são os direitos que todo cidadão, toda cidadã tem de poder ter o direito ao trabalho, ao transporte coletivo, direito à educação, ser tratado com dignidade. O que nós estamos discutindo é exatamente a questão da dignidade que deve ser feita com toda a pessoa humana. E, muitas das vezes, o que ocorre é que, quando tratamos do sistema carcerário brasileiro, por exemplo, nós sabemos que as cadeias ali, espaço, o delegado Valdir sabe disso também, que às vezes cabem 10 pessoas, é obrigado os agentes da segurança pública encarcerar 30, 40 pessoas dentro daquele mesmo espaço, porque o sistema em si está falido. Então, o sistema precisa ser repensado. E, de fato, existe muito recurso mesmo, só que são recursos mal aplicados. Como eu coloquei um dado aqui, R$ 1.800 são gastos para encarcerar uma pessoa, o preço de um preso. Quando, na verdade, 227, veja bem, R$ 227 reais, não é? Seria o que é gasto com um estudante para estar estudando. Até propondo o delegado Valdir, né, como congressista, por que não pensar em propor um salário mínimo para a juventude brasileira, para que ela pudesse, de fato, a juventude da periferia estar estudando, estar tendo acesso à escola, e claro, criando condições para que essas pessoas, ao receber esse benefício do governo, ao pensar em gastar 1.800, mas se você paga um salário mínimo, considerando que você já gasta R$ 227 para a manutenção desses estudantes, por que não ampliar isso e criar outras medidas no quais proteja a infância no nosso país? O delegado talvez fosse algo colocou uma questão interessante, que ele falou da militarização dos estabelecimentos para menores. Se a gente praticasse parte das coisas que o Dr. Valdir colocou, de ter uma escola em tempo integral, de ter uma profissionalização desse jovem, a gente não precisaria nem encarcerá-lo. Se o Estado usasse esse recurso que usa para encarcerar, trazer essa escola para o lado de fora dos presídios, educar esse jovem antes dele precisar ir para o presídio, antes dele precisar delinquir, oferecer uma profissionalização para esse jovem, antes dele ter o primeiro contato com a criminalidade, sairia muito mais barato, seria com certeza muito mais proveitoso para o Estado e para a sociedade. Ok, doutor Jorge, aqui várias pessoas aqui apoiando o doutor Valdir aqui nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, José Antônio, Anercílio, Guilherme Dias, Fernando Fernandes, também tem a pergunta aqui do Adilson, fala o seguinte: delegado Valdir, tem que baixar para 16 anos mesmo, não resolver, baixa para 14, se não resolver, baixa para 12, se não for possível, para 10. A minha tese eu defendo que seja aos 12 anos. É o modelo americano e o modelo inglês. Dizer para vocês o seguinte: se nós temos 700 mil pessoas nos presídios e temos mais um terço fora, que seriam os mandados de prisão que se tem a cumprir, na verdade a gente poderia ter uma população carcerária de 1 milhão aí. Eu reputo que o preço de cada preso não seja só 2.600, deve ser uns R$ 3.500 ou mais. Diria o seguinte: tudo que a gente gastar com bandido ainda é pouco.
tanto que ele fique fora da convivência com a sociedade. Eu acho que a gente, e hoje nós temos uma política no Brasil, a política legislativa, que eu acho que nós temos muitos benefícios para aqueles que cometem crime. Acabou que o cara lá com uma arma, retém fiança, ele matou, ele tem direito à progressão de regime depois de um determinado período de cumprir a pena. Eu diria o seguinte, o que a gente gastar, eu acho que ainda vai ser pouco com segurança pública. Diria mais, se os governos, os estados e o governo federal, eles têm uma política de colocar os criminosos na rua. Eles não querem manter. Por quê? Porque é um custo alto. Poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos investir em educação, vamos investir na periferia, vamos investir em saúde, vamos investir em escolas técnicas, vamos investir em esporte e lazer. Mas cadê os governantes se eles não estão fazendo isso? Estão de braços cruzados. Aí o cidadão tem que pagar o preço? Pois bem, o cidadão, ele quer... Hoje, o cidadão está atrás das grades. É o bandido que está nas ruas. Então nós temos que inverter essas políticas. Doutor, esses 350 mil bandidos que estão na rua têm que ir para trás das grades. Delegado. É a tese que eu defendo. Agora o senhor, até complementando um pouquinho o que o José Eduardo colocou aqui para a gente, como congressista agora, o senhor acha que é possível o senhor colocar essa discussão? Será que o senhor conseguiria levar essa bandeira de que se discuta essa questão da segurança pública de uma maneira mais ampla? Porque a gente começa a pensar o seguinte, hoje um bandido maior de 18 anos, ele às vezes não cumpre nem os 3 anos, porque ele tem aí várias outras situações que vão diminuindo essa pena dele, não é? Que gera também essa sensação de impunidade muito grande. Então o que a gente acaba percebendo é que não é uma questão de prender o menor ou o maior só, é uma questão também do nosso código, isso precisa ser revisto. As pessoas não podem ter tanta oportunidade de sair tão rápido assim da sua punição, não digo cadeia, né? Elas teriam que ter outra forma. É possível o senhor levantar essa bandeira? O senhor acha que isso é possível? Algumas pessoas colocaram em dúvida, não, o delegado Valdir lá vai ficar isolado, vai ficar sozinho. Pois bem, para vocês verem o quanto é importante esse tema da segurança pública, essa questão da discussão da redução da maioridade penal. Hoje nós temos uma bancada de 21 policiais do Brasil, dos quais, dos 513 deputados federais, em 5 estados dos 27, foram os mais votados, foram policiais da área da segurança pública. Veja só a importância desse tema. Não estou sozinho. O deputado Eduardo Cunha, a bancada evangélica também tem acompanhado, a bancada católica também quer mudanças. O nosso presidente Eduardo Cunha disse que vai discutir todos os projetos de segurança pública. Nós não estamos sozinhos, nós vamos fazer as mudanças necessárias. Importantíssimo, todo mundo fala na reforma política, mas mais importante que a reforma política é a reforma do modelo de segurança pública. O doutor comentou aqui a questão das polícias, a unificação das polícias, uma polícia única. Nós temos que avançar, nós não podemos continuar de braços cruzados. O cidadão paga caro pelo seu aparelho policial, pelo seu aparelho político, e ele não está tendo as respostas que ele merece. As pessoas estão morrendo. No Brasil, morrem mais de 100 mil pessoas por ano, mais de 100 mil. Seja por arma de fogo, seja em acidentes nas vias urbanas. Então, nenhum país do mundo se mata tanto como no nosso país. Nosso estado, a Goiânia, está entre as cidades mais violentas do país. Nosso país é recordista, nenhuma guerra mata o que se mata aqui. Nós temos que discutir esse assunto. Nós matamos mais que o México, que está em guerra, mais que qualquer outro país, mais que a Síria, o Iraque que está em guerra. É vergonhoso isso, mais que a África, naquelas guerras urbanas dela. Então nós temos uma guerra declarada aqui dentro, nossas fronteiras estão abertas, nós somos parceiros de narcotraficantes, como o Evo Morales, que é presidente aqui, nós recebemos ele no palácio, né? Isso é vergonhoso, nossas fronteiras estão abertas, as armas entram, as drogas entram, nossos carros saem, nossas vidas vão embora. E muita gente continua de braços cruzados. O delegado Valdir é populista, ele fala do populismo penal, ele não interessa. É essa linguagem que eu aprendi, é isso que eu vou defender.
certo. Eu não tenho nenhuma dúvida, delegado Valdir, da importância de se discutir segurança pública. Também não tenho nenhuma dúvida da mensagem que a população passou com a eleição, que se teve massiva, um número expressivo de pessoas ligadas à segurança pública. O senhor, que é um excelente exemplo, foi eleito com uma votação espetacular no Estado. Tivemos outras pessoas no próprio Estado eleitas com esse mesmo viés. Então não há nenhuma dúvida que a sociedade quer discutir segurança pública. O que não se pode é discutir segurança pública tão somente pelo viés da cadeia. Discutir segurança pública requer discutir educação. Discutir segurança pública requer discutir saúde, requer discutir pavimentação, requer discutir iluminação de rua, requer discutir distribuição de renda. O modelo de segurança pública voltado só para a polícia, voltado só para a punição, ele deu errado, ele faliu. No Brasil se prende mais, nós prendemos, temos 300 presos para cada 100 mil habitantes. Isso é mais do que o dobro da média mundial, que é de 144 presos para cada 100 mil habitantes. Então nós prendemos mais do que o dobro da média mundial. Polícia competente. E mesmo assim, continua-se morrendo no Brasil 5 vezes mais do que a média mundial. Nós temos uma média de 32 homicídios para cada 100 mil pessoas, enquanto o mundo trabalha com a média de 6,4, 6,2 para cada 100 mil habitantes. Então isso aqui precisa ser discutido. O modelo de segurança pública voltado só para punição, só para cadeia, para encarceramento em massa, ele deu errado. Muita gente aqui mesmo no WhatsApp, Facebook, parabenizando o programa. Só registrando aqui alguns nomes: Antônio Carlos Júnior, José Antônio, Valério Oliveira, parabenizando o Dr. Jorge, parabenizando o delegado Valdir Soares, deputado federal. Pergunta aqui do Newton Pinto, Jardim América, pergunta para o Dr. Valdir: por que o criminoso vale mais do que a vítima no Brasil? E também tem a Maria Ferreira. Pergunta para o doutor aqui da Comissão de Direitos Humanos. Eu não vejo em nenhum velório de policial ou de cidadão a presença, eu queria até assumir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal para mudar essa visão. Eu acho que nós não temos que ver apenas o direito dos humanos, dos bandidos, das minorias, mas nós temos que ver o direito das maiorias também, né? E quem tem morrido, e quem tem sido vítima, executado. Esse final de semana morreram 4 policiais em São Paulo. Aqui em Goiânia, um policial foi baleado, vai amputar a perna, né? Alguém bateu na casa da família desses policiais, alguém das comissões de direitos humanos bateu na porta da casa desses policiais ou desses cidadãos que morreram esse final de semana para saber por que eles foram baleados, por que eles foram feridos. Mas se um policial atirar num criminoso em qualquer situação, no dia seguinte ele está sendo penalizado, está sendo perseguido, vai responder processo. É muito difícil ser polícia e cidadão nesse país. Zé Eduardo, por que há tanto essa crítica com relação a isso? Os direitos humanos, eles não trabalham também em prol das polícias? A pergunta também da Maria Ferreira, que você já responde. Então, Maria Ferreira, né? Mas, Suzete, o que eu vejo é que há uma inversão do que se diz, o que são os direitos humanos. Nós não estamos em nenhum momento, quem faz essa defesa, para dizer que o papel é defender a pessoa que cometeu o crime e, em contrapartida, em relação ao policial, aos trabalhadores da segurança pública. Eu, por exemplo, visito diversas cadeias públicas aqui em Goiânia. No trabalho, eu coordeno o Comitê para a População em Situação de Rua. E quando a gente chega numa dessas delegacias, eu desafio qualquer telespectador que aqui está. Quando você chega ali, você vê que esses trabalhadores eles estão trabalhando em condições subhumanas. As delegacias são sucateadas, não é? Esses trabalhadores, a própria remuneração que são pagos a eles, a própria instrumentalização do trabalho que eles têm, todos nós sabemos, e nem tão pouco eu ou os diversos membros que defendem direitos humanos no Brasil, nós não temos o entendimento de que isso também é um direito humano, o direito à segurança pública. O direito a esses trabalhadores, eles serem remunerados de forma digna, né? Como o delegado Valdir colocou em relação aos assassinatos que também são cometidos contra policiais. Nós aqui não estamos para dizer que isso não é verdade, que isso não acontece, e nem tampouco estamos protegendo a pessoa que comete o assassinato. O que nós estamos aqui dizendo é que cerca de 97% dos crimes cometidos no Brasil são cometidos por adultos. 3% são cometidos por menores. A questão é, como que nós vamos resolver a questão da segurança pública se há uma visão que tenta dizer que resolver a segurança pública é punir os 3%. A minha preocupação é o que se faz com os 97%. A outra preocupação é como que pode ser melhores investimentos em relação à segurança pública também. Isso precisa ser debatido no aspecto, sim, da proteção ao trabalhador da segurança pública, aos trabalhadores, que também, claro, estão o tempo todo
sujeitos, né, às suas vidas, às suas famílias, e nós temos plena consciência disso. Mas é preciso ter um debate ou discussões para além da ideia da punição. Então eu vejo que a proteção da infância no Brasil é o que precisa ser discutido. Eu gostaria, Suzete, de fazer só uma pequena contribuição. Nós temos no nosso país também uma formação cultural ainda muito ligado ao passado de escravidão no nosso país. Isso é para justificar em relação à questão dos homicídios da juventude negra. Veja bem, qualquer dicionário que nós pegarmos, o Aurélio, por exemplo, quando você coloca lá, você olha o significado de preto e de branco, você vai ver que ali vai estar preto, indivíduo da raça negra, homem perigoso, difícil, sujo, encardido. Isso está culturalmente enraizado na população brasileira. Tem um caso aqui no setor Maísa, de um jovem, não vou citar o nome dele, mas eu o conheço muito bem. É um trabalhador, ele levanta 5 horas da manhã, pega o ônibus e vai trabalhar. Comprou um carro. Você chega na casa dele, ele está ali montando um som, comprando uma aparelhagem de som. Um final de semana, ele andando nas ruas, ele foi abordado pela polícia, porque ele estava com o som alto do carro e estava com um boné. E aquilo ali já era característica de alguém, ele não era de menor, mas alguém que estava relacionado ao tráfico de drogas. Ele foi abordado. Essa mesma situação colocada com jovens de classe média alta, ela jamais aconteceria por N motivos, que teriam os mesmos direitos. Quando nós falamos de direitos humanos, é na verdade a proteção dos direitos fundamentais que todo cidadão tem, independente da classe social. O Rodrigo Cruz e o Gabriel Augusto parabenizando também o seu trabalho. E o Gabriel Augusto vai fazer uma pergunta ao Dr. Valdir. Por que ao invés de investir em educação básica, que edifica o ser humano, é mais fácil prender? Eu diria, eu sou muito simples. Eu não sou contrário à educação, ok? De preferência integral. Mas se nós pegarmos os dois modelos, o socioeducativo de 90 e o ressocializador de 84, que é a nossa lei de execução de 84, doutor? Isso. Lei de execução penal, que ressocializa, falharam. Então nós temos que mudar o sistema. Nós temos que passar a ter o sistema punitivo. O sistema socioeducativo não falhou, ele nunca foi aplicado. Então nós temos um sistema de 84, que é a lei de execução penal, que também nunca foi aplicada. Que é para recuperar. Temos o ECA, que é de 90, que era para educativo, e os dois falharam. Nós agora temos que mudar a visão. Vamos seguir a linha do delegado Valdir, vamos fazer um sistema punitivo, vamos dar uns 30 anos para o sistema punitivo. Se ele não funcionar, a gente volta daqui a 30 anos discutir. O sistema punitivo está aí desde a época do Império. Nós voltamos daqui a 30 anos discutir aqui. A LEP, que é de 84, nunca foi efetivada até hoje. Não se tem um estabelecimento... Mas é culpa minha? É culpa do cidadão que está nos assistindo? Não se tem um estabelecimento que obedece de quem que a culpa é minha, do delegado Valdir, do cidadão? Hoje não foi implementado, então não dá para... Nós ainda temos um dado ainda, que nos anos 90 iniciou a medida punitiva nos Estados Unidos e a partir de 2005 houve uma redução dos especialistas começaram a entender que encarcerar jovens nos Estados Unidos não resolve o problema de segurança pública. Aliás, a violência na sociedade. Ao contrário, os jovens presos saem e cometem novos crimes. Isso já é comprovado. Estados Unidos, se não tivesse tido esse modelo de punição, ele tinha virado um México por causa da droga. Ele teria virado médico, ele não virou. A salvação dele foi criar um sistema punitivo duro. Se ele não tivesse investido nisso, hoje ele era um México, teria avançado nisso. Certo. Só registrando aqui algumas participações, aqui, várias mesmo, apoiando o delegado Valdir, Washington, Yasmine, Kid Adílio, Venâncio, entre outros aqui. E eu tenho o Wellington Evangelista também, do setor Negrão de Lima, que pergunta por que o Estado não arca com as políticas públicas para evitar que os menores pratiquem os crimes. Eu acho que é o que acaba sendo um resumo de tudo aquilo que a gente falou aqui essa noite. Nós precisamos realmente de políticas públicas que recuperem de fato, ou que não permitam que esse jovem tenha o primeiro contato com o mundo do crime. Exatamente. Investir em educação é ainda a nossa grande bandeira e continuo acreditando que a educação pode sim mudar a situação do nosso país. Bom, fica aqui a nossa contribuição
da TV Brasil Central, do programa Sobre Todas as Coisas, sobre esse tema. O que nós queremos é que você tenha argumentos suficientes para defender, junto ao seu congressista, a pessoa em quem você votou, que está ali te representando no Congresso Nacional, no Senado Federal, que você mostre a esses políticos o que você pensa. Eles estão ali representando um pensamento da sociedade e representando aquilo que você, eleitor, pensa. Então, vamos todos nós tentarmos, de alguma forma, nos informarmos mais sobre esse assunto, para que nós tenhamos a nossa posição sobre ele. Delegado Valdir, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Suzete. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigado. Doutor Jorge, prazer. Prazer foi nosso, muito obrigado. A OAB está sempre à disposição para debates. Obrigada, José Eduardo. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo. Então, o prazer é nosso. Fico muito agradecido pela oportunidade. Obrigada. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. Só falando aqui que, infelizmente, nem todas as participações puderam ser lidas, mas a gente agradece a participação. Sobre Todas as Coisas, volta na outra segunda com o programa ao vivo para você. Boa noite e até lá.